A editora Santuário está com um novo lançamento, é o livro O Filho do Homem, uma obra que nos ajuda a compreender melhor o mistério de Jesus. E é com grande alegria que recebemos hoje o Frei Gleiser Campinho Dias, Passos da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Ele é professor, doutor em teologia e autor do livro que nos vai ser apresentado nesta manhã. Frei, bem-vindo, que alegria tê-lo entre nós. Obrigado, Pablo. Uma alegria nossa também estarmos aqui com vocês em Aparecida para apresentarmos o nosso trabalho e falarmos deste livro, desta obra tão bonita e que tem muito a somar aqui para a nossa igreja no Brasil. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre a ideia do livro, o porquê de escrever um livro sobre o Filho do Homem. O nosso livro é fruto de uma tese doutoral, nossa tese defendida na Itália, na Gregoriana de Roma. Era uma tese escrita em italiano e procuramos esse tema justamente porque gostaríamos de abordar o tema do teandrismo do Filho Eterno a partir de um ponto de vista, assim, digamos, mais integral, que não fosse unilateral, daquele lado, deste outro lado, mas que trouxesse divindade e humanidade olhados a partir de um único ângulo, de um único foco, e assim olharmos o Cristo de fato como ele é, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Muito bem, e na obra o senhor fala justamente dessa harmonia entre as duas naturezas, humana e divina. Na teologia, a união hipostática, digamos assim, né? Esse termo, como essa compreensão pode ajudar os fiéis em sua experiência espiritual? Então, Pablo, às vezes nós temos a dificuldade de encontrar aquela conexão que existe entre a humanidade inteira e a vida divina, a vida espiritual. Às vezes acontece até mesmo de falarmos do divino, do espiritual, quase como que uma fábula. E esta nossa obra quer justamente mostrar onde humanidade e divindade se encontram na pessoa de Cristo e como então a humanidade inteira está ligada a Deus e como Deus também está de fato presente na humanidade, naqueles lugares, naqueles momentos, naqueles aspectos históricos onde nós nem mesmo poderíamos imaginar, como, por exemplo, a nossa obra contempla o estudo do mito. Então, como o mito reflete a dimensão religiosa humana e a experiência religiosa, digamos, da humanidade inteira, e justamente a nossa obra quer mostrar este contato de humanidade e divindade na pessoa de Cristo, que é o contato, digamos, da inteira humanidade, de todos os homens, de todos os tempos, de todas as culturas, com a pessoa de Cristo, com o autor da vida, com o autor de todas as coisas. Quando falamos que Cristo, que tudo foi criado por Cristo, isso às vezes pode parecer difícil de ser demonstrado, de ser visto, e a nossa abordagem é justamente para mostrar como essa poesia do hino cristológico lá de Colossenses, né? Por ele foram criadas, por ele e para ele foram criadas todas as coisas, mostrarmos então como isso de fato se encontra na pessoa de Cristo e com a humanidade inteira. Frei, a gente vê, né, e o senhor falando, inclusive a gente vê que de fato é uma obra de um estudo acadêmico. Porém, ela vai mais além do que o estudo acadêmico, né? Certamente também ela auxilia na espiritualidade, não é? Sim, Bianca. Exatamente, a nossa obra, ela tem também como pilar, um dos pilares, a espiritualidade, a liturgia e aquilo que nós poderíamos chamar de humanismo, a humanidade, justamente aquele aspecto do humanismo próprio do renascimento cultural, mas também do humanismo clássico, da Grécia, da Roma Antiga, e mostrar então como estas coisas todas que são contempladas aqui no nosso estudo fazem parte do dia a dia de todos os seres humanos e, portanto, não é só uma obra, digamos, acadêmica, ela tem um rigor acadêmico, mas é uma obra que quer oferecer então uma linguagem, que quer oferecer então uma reflexão a todas as pessoas
em qualquer ponto que elas se encontrem na sua vida. Então há espaço para oração, para contemplação também na obra. Isso mesmo. Nesta obra, quem lê-la completamente sentirá com certeza, digamos, um chamado, uma evocação a uma experiência mística de como então se conectar, se ligar a Deus, estar assim muito em sintonia com Deus. Muito bem. E na obra, o senhor trabalha sobre o teandrismo. Explica para quem está em casa o significado desse termo e como ele nos ajuda a mergulhar no mistério que é Cristo. Teandrismo é justamente a palavra grega para falar de divina humanidade, da divina humanidade de Cristo. E elas nos ajudam, essa palavra, justamente para nos dar uma direção, a mantivemos no grego, para dar uma direção do nosso estudo, que é justamente abordar a espiritualidade a partir daquilo que o humanismo também trouxe como resgate da figura humana, dos valores humanos, porém não desligado da religião. Isto é, o humanismo do Renascimento, digamos assim, ele justamente começou como humanismo religioso, e para mostrar que o verdadeiro humanismo, o humanismo mais profundo, é aquele mesmo que contempla a dimensão religiosa do ser humano, que não pode ser descuidada, que não pode ser excluída, que não pode ser ignorada. Como trazer aí esses aprendizados, como trazer esse estudo para hoje, para os dias de hoje, para o nosso dia a dia, para a nossa convivência em sociedade? Então, nossa sociedade hoje, às vezes, encontra uma dificuldade de falar do religioso como algo tangível à vida humana. Como eu já tinha dito aqui, né? Às vezes parece que estamos falando de fábula quando falamos do Evangelho. Fica muito distante, Fica muito distante. E o nosso estudo queria justamente superar esta distância, esta dificuldade que tem de ver a espiritualidade, a vida de Cristo como vida humana, como vida nossa, como algo muito assim do concreto, do tangível a cada pessoa. Eu acredito que a nossa obra vai ajudar profundamente as pessoas a entenderem como nós estamos tão assim no coração de Deus, como nós estamos tão, digamos, imbuídos daquele sentimento religioso em tantas coisas que nós fazemos. No nosso dia a dia, né? Isso mesmo. Claro. E fala um pouco da sua formação para nós, como foi escrever essa obra, levou tempo, como foi estruturar a obra, os capítulos. O senhor disse que é fruto de uma tese, não é isso? Fala um pouco para nós como foi elaborar essa obra tão importante. Isso mesmo, nós iniciamos o doutorado e queríamos justamente falar de Cristologia. Porque aqui no Brasil mesmo? Em Roma. Ah, em Roma, ok. Na Gregoriana de Roma. E queríamos falar de Cristologia porque muitas pessoas já falaram de Cristologia, temos trabalhos muito bonitos, grandiosos, mas queríamos oferecer também uma abordagem mais integral. E então procuramos um autor que contemplasse padres da igreja, liturgia, espiritualidade, ciências contemporâneas, como por exemplo o estudo comparado das religiões, que contemplasse filosofia. E nós encontramos isso em Louis Bouyer. Louis Bouyer é um autor francês, um teólogo francês, que é o nosso interlocutor nesse trabalho. Ele viveu no século passado em Paris. Ele nasceu em uma família protestante, depois chegou a ser ordenado pastor da igreja luterana francesa, e após 3 anos de ordenado pastor, ele passou à igreja católica. E é interessante que ele passou à igreja católica justamente passando pelas outras tradições cristãs, como por exemplo a aproximação que ele teve com a igreja anglicana, a aproximação que ele teve com a ortodoxia russa, que estava naquele período da sua juventude exilada em Paris, como por exemplo Bulgakov, Vladimir Lossky, pensadores que influenciaram, por exemplo, artistas como Rupnik, que projetou estas fachadas aqui, esses
ícones tão bonitos que agora adornam as entradas da nossa Basílica Nacional de Aparecida. E então, através deles, Louis Boyer se deu conta que a igreja de sempre estava então naquela igreja de comunhão com o bispo de Roma, com o Papa. E assim ele foi recebido num mosteiro beneditino de Saint-Vendry, no norte da França, e passou à Igreja Católica, se tornou, ali foi crismado naquela noite, e depois ele passou à Igreja Católica, foi padre do Oratório da França e se tornou um grande teólogo. Já era escritor ainda como protestante, inclusive ele escreveu um livro sobre primeira Eucaristia na Igreja Luterana, quando ele morava em Estrasburgo, para os seus catequizandos, né, do colégio lá da Igreja Luterana. Existe esse colégio ainda hoje lá, muito próximo à Catedral de Estrasburgo. E então foi interessante como ele, se dando conta de toda essa tradição, de toda essa riqueza litúrgica e bebendo então da espiritualidade anglicana, ortodoxa, se deu conta que tudo isso se encontrava na Igreja Católica. E ele se tornou oratoriano porque o oratório foi fundado por São Filipe Neri, que juntamente com os apóstolos Pedro e Paulo é copadroeiro de Roma. São Filipe Neri é de Florença, depois de ordenado foi trabalhar em Roma, foi contemporâneo de vários santos, como São Félix de Cantalício, que é capuchinho, como São Carlos Borromeu, o grande cardeal. E São Filipe Neri viveu aquela experiência do Renascimento de modo muito, digamos, profundo, integral. Ele estava profundamente imbuído daqueles valores do humanismo, mas, ao mesmo tempo, estava muito imbuído da espiritualidade dos padres da igreja, de visitar as 7 igrejas, de fazer as vigílias durante a noite com os jovens, de trabalhar com a sociedade que um tanto reclamava, digamos, a autoridade da igreja, da teologia. E ele conseguiu integrar, unir essas duas coisas, e por isso, então, Louis Boyer escolheu entrar no oratório de São Filipe Neri na França, justamente pelos valores que São Filipe Neri tinha de uma meditação profunda, intensa do estudo dos padres, da liturgia, da espiritualidade, do humanismo, para então dar uma resposta, oferecer um diálogo religioso com a sua sociedade. Do mesmo modo, Boyer. Por isso, então, nós pensamos em Boyer também aqui para o Brasil, justamente para nós oferecermos também um diálogo muito centrado, muito profundo, muito aberto, muito sincero também, com todas aquelas instituições do nosso país, com todos aqueles que, digamos, buscam valores humanos sólidos, concretos, grandiosos, ricos, para mostrarmos que estes valores todos podem ser realizados completamente, de modo muito nobre e alto, dentro daquilo que o Evangelho oferece como proposta de vida cristã para todos nós. Perfeito, perfeito. Agora, você que está aí nos acompanhando, quer conhecer um pouco mais sobre essa obra, se aprofundar, aproveite, entre em contato com a Editora Santuário. 0800 016 0004 para você também encomendar o seu, ou então acesse editorasantuario.com.br. O Filho do Homem, com certeza você vai gostar desse livro. Tá vendo esse QR Code que aparece aí no cantinho da sua tela? Aponte a câmera do seu celular para ele, vai aparecer um link ali, é só você clicar nesse link que já vai levar você também para adquirir, fazer a sua compra e sem dúvida nenhuma também ficar sabendo um pouco mais sobre o Filho do Homem. Sem dúvida, muito obrigado, Frei, pela sua presença aqui no nosso programa. E temos aí o livro O Filho do Homem para você poder adquirir, para você ter essa leitura espiritual tão profunda, fruto do seu trabalho. Muito obrigado, Deus abençoe sempre. Obrigado, Pablo. Obrigado, Bianca. Nós é que agradecemos, Frei.